Olá, tudo bem? Separei uma questão especial para que você compreenda as espécies de dolo. Muito interessante essa questão, uma prova de delegado da Polícia Civil. Mas antes, gostaria de convidá-lo a se inscrever em nosso canal e ativar as notificações, pois estamos toda semana lançando questões, videoaulas e já em fase final de preparação dos nossos cursos EAD. Então não perca mais tempo, inscreva-se e vamos lá. Com a desclassificação no torneio nacional, o presidente do clube AZ demite o jogador que perdeu o pênalti decisivo. E resignado com a decisão, o futebolista decide matar o mandatário. Para tanto, aproveitando o dia da assinatura da sua rescisão, acopla bomba no carro do presidente, que estava estacionado na sede social do clube. O jogador sabe que o motorista particular do dirigente será fatalmente atingido e tem a consciência que não pode evitar que torcedores ou funcionários da agremiação próximos ao veículo venham a falecer com a explosão. Como para ele nada mais importa, a bomba explode e, lamentavelmente, além das mortes dos dois ocupantes do veículo automotor, 3 torcedores e um funcionário morrem. A partir da leitura desse caso, é correto afirmar que o indiciamento do jogador pelos crimes de homicídio sucederá. E nós temos as alternativas. Letra A, por dolo direto, de primeiro grau, em relação ao presidente e ao motorista. B, por dolo eventual, em relação ao motorista, aos torcedores e ao funcionário. Letra C, por dolo direto, de segundo grau, em relação ao presidente e ao motorista. Letra D, por dolo eventual, em relação apenas aos torcedores. E a letra E, por dolo direto, de segundo grau, apenas em relação ao motorista. Então nós temos estas as 5 alternativas. Deixaremos agora alguns segundos para que você paralise o vídeo e possa refletir com maior atenção sobre estas possibilidades. E já na sequência voltamos com as explicações. Bom, conseguiu responder a questão? Já tem isso bem claro? Quando nós avaliamos este enunciado, nós temos um enunciado longo e eu sempre sugiro aos alunos que grifem, que procurem captar nos enunciados elementos importantes, principalmente no que tange ao elemento subjetivo. Como essa questão trabalha com o dolo, e o dolo, claro, está na esfera subjetiva, na esfera anímica do agente, nós precisamos captar do enunciado quais são os elementos que nos apresentam, então, o dolo do agente. E é interessante destacar que aqui, quando nós temos essa situação do jogador, então, indignado com o presidente do clube, já nesta linha diz o seguinte aqui, olha, o jogador sabe que o motorista particular do dirigente será fatalmente atingido. A intenção dele é que ele decide matar o mandatário, então é um elemento subjetivo importante, em que integra o dolo do agente, mas sabe que o motorista particular do dirigente será fatalmente atingido. E também aqui esclarece o enunciado que ele tem consciência que não pode evitar, olha que interessante, que não pode evitar, olha, tem a consciência que não pode evitar que torcedores ou funcionários da agremiação próximos ao veículo venham a falecer com a explosão. Mas, como para ele nada mais importa, ele prossegue então com essa conduta e você tem como resultado a morte do mandatário, que era o que ele desejava, a morte do mandatário, a situação então da morte do motorista, 3 torcedores e um funcionário. Bom, essa é uma questão agora que trabalha com todas as espécies de dolo e é muito interessante que você compreenda, né, e saiba aplicar esses conceitos. A letra A fala por dolo direto de primeiro grau em relação ao presidente e ao motorista. Quando nós trabalhamos com o dolo, sabemos que o dolo é a consciência e vontade da realização da conduta típica. Independente da espécie do dolo, o dolo sempre terá o elemento cognitivo, que é a cognição, conhecimento, consciência, e o elemento volitivo, volição, vontade. Então, eu sempre sugiro, brinco com os alunos, né? Falamos do dolo, temos lá CV, né? Então, consciência e vontade. Então, consciência e vontade. Todo dolo tem isso. Eu até brincava com os alunos, como eu comecei a lecionar no estado do Rio de Janeiro, eu brincava lá, comando vermelho. Falou do dolo, comando vermelho. Então, CV, consciência e vontade. Ele sabe o que está fazendo e deseja o resultado. Então, você tem consciência e vontade da realização
da conduta típica. Esse é um esqueminha, um recurso mnemônico bem interessante para que você trabalhe com o dolo. Então, consciência e vontade da realização da conduta típica. E quando nós falamos daí das espécies do dolo, todas elas precisam desses requisitos, você entra na esfera, então, do dolo direto e o dolo eventual. Dolo direto, maior gravidade, o agente quis o resultado. Dolo eventual, o agente assumiu o risco de produzi-lo. Esta é a redação um tanto enxuta que nós encontramos no nosso Código Penal. Aqui fica bem claro que ele tem o dolo direto de primeiro grau com relação ao presidente, que é o que ele deseja diretamente. O Código Penal, aliás, ele apenas se refere a dolo direto e dolo eventual. Mas na doutrina encontramos a divisão do dolo direto em dolo direto de primeiro grau e dolo direto de segundo grau. Então aqui ele tem dolo direto de primeiro grau em relação ao presidente, ao motorista, a resposta está errada, porque ele tem dolo direto de primeiro grau apenas em relação ao presidente, que é o que ele deseja realmente matar. Notem que ele não deseja matar o motorista, ele sabe que o resultado a morte do motorista é inevitável. É um efeito não só previsível, é um efeito inafastável. Mas ele não deseja matar diretamente o motorista, por isso que ele não se enquadra, então, no dolo direto de primeiro grau. A letra B traz o dolo eventual em relação ao motorista, aos torcedores e ao funcionário. Então, essa afirmação está errada, porque existe realmente o dolo eventual, mas apenas o dolo eventual com relação aos torcedores e ao funcionário. Porque ele sabe que próximo ao veículo, né, que vai explodir, ele deseja matar o presidente, necessariamente o motorista vai morrer junto, né? Então ele não deseja matar o motorista, mas é algo inafastável, e pode matar torcedores ao redor. Ele nem sabe quais são os torcedores, quantas pessoas estarão próximas no momento da explosão. Então, com relação ao dolo eventual, teríamos aqui a figura dos torcedores e do funcionário, e não do motorista. Porque o do motorista, não somente, ele não pode dizer que ele assume o risco de matar o motorista. Ele sabe que vai matar o motorista inegavelmente, né? Ele tem a consciência, como coloca aqui, que o motorista particular ou dirigente será fatalmente atingido. Então, não é dolo eventual. Letra C. Dolo direto de segundo grau com relação ao presidente e ao motorista. Então, essa afirmação está errada, porque existe um dolo direto de segundo grau apenas com relação ao motorista. Nós verificamos com relação ao presidente a figura do dolo direto de primeiro grau e não de segundo grau. Então, a afirmação está errada. Letra D. Dolo eventual apenas em relação aos torcedores. Então, aqui o que traz, né, essa afirmação está errada, porque não é apenas com relação aos torcedores. Muito cuidado com essa expressão apenas, sempre, nunca. Quando nós encontramos em provas, essas expressões exigem especial atenção. Então, quando falamos aqui do dolo eventual apenas em relação aos torcedores, não estamos colocando a figura do funcionário. Que o funcionário que morre próximo ao veículo não é o motorista, né? Ele se enquadraria no conceito de dolo eventual. Então, por isso, esta afirmação está incorreta. E correta, então, fica a letra E. Ele responde por dolo direto, seria a hipótese do dolo direto de segundo grau, apenas em relação ao motorista. Então, a afirmação correta, porque no caso do motorista, esclarece, mais uma vez, o enunciado que ele, onde está aqui, então, aqui seria o dolo de primeiro grau, decide matar o mandatário, e no caso do funcionário, como ele sabe que é um efeito inafastável, é o exemplo do dolo direto de segundo grau. Vamos encontrar aqui, olha, o jogador sabe que o motorista particular do dirigente será fatalmente atingido. Tá? Então, é uma situação clara de dolo direto de segundo grau. E é um exemplo interessante, porque tradicionalmente dos livros, eles colocam um exemplo da bomba colocada em um avião. Né? Então, quando o avião explode, sabe que todos os passageiros vão morrer. Ele deseja matar um passageiro, todos os demais respondem. Ele responderia pela morte de todos os demais a título de dolo direto de segundo grau. E aqui é uma situação, então, semelhante, né? Morre, ele deseja matar o presidente, mas com a explosão, obviamente, o motorista irá falecer. Então, uma questão bem interessante. Anotem, então, com cuidado, estas explicações no que tange às espécies de dolo. Dolo direto de primeiro grau, dolo direto de segundo grau e o dolo eventual. Por hora era isso, espero ter ajudado vocês e os aguardo nos próximos vídeos. Um abraço, bons estudos! Bom, pessoal, era isso. Espero que o nosso vídeo tenha ajudado os seus estudos. Mas se você tem alguma dúvida, mande nos comentários que será um prazer ajudá-lo.
Todo o meu trabalho sempre é feito com cuidado, atenção e carinho. Então se inscreva agora, curta, compartilhe, para que nossa comunidade cresça e possa ajudar o maior número de pessoas. Estamos aqui e nas principais redes sociais. É só você digitar Professor Pedro Luciano e nos seguir. É rápido, é fácil. E também no site você encontra muitos materiais que estamos produzindo para vocês. Infográficos, revisões, cursos e muito mais. É como eu sempre digo, o interesse é o maior educador. Até breve!